Fala galera, beleza? Tô aqui no Jamor, é um parque natural aqui próximo da minha casa, tá? É um lugar onde eu gosto de vir muito para caminhar, espairecer, ter novas ideias. E hoje eu escolhi esse lugar para partilhar algo muito importante com vocês. Eu senti vontade de partilhar algo que aconteceu comigo há mais ou menos 2 anos atrás, tá? Vou contar um pedacinho da história bem resumido para vocês, do que me fez assim mudar um pouco a minha forma de pensar relativamente ao rumo que eu estava tomando para minha vida. Eu lembro que era uma sexta-feira, né, à noite, depois do culto. Eu juntei com mais 3 amigos meus, eu e minha esposa, juntamos com mais 3 amigos meus. E eu lembro que nessa altura minha família estava em Espanha, num lugar chamado Oropesa. E a gente decidiu na sexta-feira, né, sair daqui à noite, viajar 1000 quilômetros até a Oropesa, para a gente passar lá o sábado, o dia todo, e até o domingo, a hora do almoço, porque a gente teria um percurso de mais 1000 quilômetros para regressar, né? E a gente não podia sair de lá no domingo muito tarde. E eu lembro que a gente se reuniu no final do culto, galera, vamos para Espanha, vamos lá curtir o final de semana e tal, e todo mundo alinhou. Então a gente pegou de noite, era mais ou menos aí 10 horas, pegamos o carro, saímos com meia dúzia de coisas, né? Cada um arrumou uma mala rapidinho. E a gente se preparou para partir. Como eu disse, são 10 horas de viagem até lá, ou seja, nós saímos daqui mais ou menos no final da noite, né? Eu lembro que a gente chegou lá por volta das 6, 7 horas da manhã, todo mundo cansado, todo mundo exausto da viagem. Foi bem legal, foi uma viagem bem legal, a gente foi conversando, foi zoando, enfim, mas é uma viagem bem cansativa. Então a gente dormiu mais ou menos 2 horas lá, para a gente aproveitar o dia, né? Descansar um pouco e aproveitar o dia. Mas quando a gente dorme 2 horas só, cara, depois de uma viagem dessa, não é o suficiente, a gente sabe. E eu lembro que a gente acordou aí mais ou menos 10 horas, 10 e meia, comemos alguma coisa e fomos pra praia. Porque ali os mares de Espanha é uma coisa, o sul de Espanha é fantástico, a água é fantástica, a água é bem quentinha, é um pouco parecida com a nossa água no Brasil. E aí a gente curtiu o dia todo, tivemos na praia o dia todo, e praia cansa pra caramba, né? E a gente à noite, quando chegamos da praia, a gente à noite foi conhecer a cidade. Ou seja, foi um dia bem cansativo, um dia bem exaustivo. E ainda no final desse dia a gente resolveu conhecer a cidade, né? Fazer lá um tour pela cidade. Feito o sábado, né? Aproveitamos bastante o dia, curtimos o dia. Quando foi de manhã no domingo, nós levantamos e fomos novamente para a praia. E a gente já sabia que o nosso percurso seria praia de manhã, e depois disso almoçar e vir embora, porque na segunda-feira todo mundo tinha que trabalhar. Ou seja, na segunda-feira de manhã eu e todas as pessoas que estavam comigo trabalhavam, inclusive a minha esposa. Então a gente sairia de lá 1 da tarde para chegar aqui em Lisboa à noite, ou seja, todo mundo arrebentado de novo, mais 10 horas de viagem para trabalhar na segunda. Foi na viagem de regresso que as coisas começaram a mudar. Por quê? Toda vez que você vai de viagem, né, e vai chegando no finalzinho da viagem, você vai ficando um pouco triste. Porque, pô, tá na hora de voltar e você queria aproveitar mais um pouquinho, né? Curtir mais um pouquinho a viagem. E às vezes até você sabe que vai ter que trabalhar e não é isso, não é bem isso que a gente quer, né? Então as coisas começaram a mudar pra mim, foi nessa viagem. Por quê? Eu vinha pensando na viagem que não fazia sentido. Tipo, aproveitar uns dias e, cara, e depois você ter que continuar na sua rotina normal. E quando eu falo rotina normal, é uma rotina que você não gosta de fazer, eu falando por mim, tá? Atenção, essa experiência é minha, eu tô partilhando com vocês o que eu passei e o que me fez mudar um pouquinho minha maneira de agir desde aquele dia até hoje, tá? Eu lembro que todo mundo no carro, a viagem iniciou e tal, todo mundo cansado, mas a gente vinha conversando, a gente vinha partilhando algumas ideias, partilhando experiências, né? Ouvindo música, enfim. E quando foi começando a chegar em Lisboa, cara, eu falo por mim, eu comecei a ficar triste. E veio na minha mente o que eu estava falando para vocês, não faz sentido isso. Não pode ser só isso, tá entendendo? Não tem lógica ser só assim. Então eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo dentro de mim. E eu lembro que eu partilhei um pouco desse pensamento com esses amigos que foram com a gente, e eles sabem de quem eu estou falando, eu não vou estar aqui mencionando nomes, mas os 3 sabem quem são. E eu lembro que eu partilhei isso com eles e, cara, eles se identificaram.
E eu lembro que na segunda-feira, quando a gente voltou da Espanha, a gente ligava um pro outro. E cara, a voz, quando a gente atendia o telefone, eu lembro perfeitamente que eu falei com um deles. Cara, a gente estava infeliz. A realidade é essa, a gente estava triste. A gente estava muito triste, não por ter voltado da viagem, foi muito legal e é óbvio que a gente queria ficar lá mais tempo, mas por aquilo que eu estou falando para vocês, ainda havia algo errado, tá? E aí, nosso pensamento começou a mudar, né? O meu pensamento começou a mudar, eu comecei a buscar formas de melhorar, de crescer, enfim, de tentar me descobrir. E não é um processo que eu vou falar, para mim não foi um processo fácil, tá? Não é um processo fácil você olhar para dentro de você e perceber suas qualidades, seus valores, enfim, fazer uma autoanálise sua e tentar perceber realmente aquilo que você gosta de fazer. E eu lembro que a gente, umas semanas depois, ou pouco tempo depois, a gente fez outra viagem, mas essa viagem já estava agendada, que era pro Algarve. Só que nessa viagem a gente já estava com esse pensamento de mudança, a gente já queria transformar, a gente já tinha ideias. E esse sentimento, esse desejo de mudar, ele começou a crescer na nossa vida. E onde eu quero chegar com isso tudo, galera? Tá tudo bem se você tem o seu trabalho, e se você todo dia se levanta bem e vai fazer o que você tem que fazer, né? Tá tudo certo. Não há problema nenhum com isso, não há mal nenhum com isso. Mas para mim não estava. Para mim eu já não é que eu não estava contente, mas para mim não fazia sentido isso mais. E já em background, né? Eu já fazia trabalhos de fotografia, de vídeos, e eu gostava disso. E eu comecei a me dedicar nessa área, eu comecei a estudar, eu comecei a me focar mais nessa área. E eu comecei a me apaixonar mais ainda por essa área. E durante todo esse processo, uma coisa engraçada que eu me perguntava se, cara, o que eu vou fazer? Mas eu já estava fazendo, tá entendendo? Só que dentro de mim, eu achava que isso não era o caminho. E eu lembro até hoje que existiram pessoas, e ainda existem essas pessoas, que foram fundamentais durante todo esse processo. Tá entendendo? Pessoas que me ajudaram a me auto-questionar, me ajudaram a encontrar os meus valores, me ajudaram a encontrar as minhas qualidades. Aí eu consegui ver isso, porque muitas das vezes a gente enxerga a qualidade e os valores das outras pessoas, mas quando se trata da gente, a gente tem uma dificuldade grande, tá? Novamente, isso é uma experiência minha, tá? Não quer dizer que você é assim, tá bom? E, cara, se você está se identificando com isso, se você também está passando por essa fase, se você está a um ponto que não está fazendo sentido, pensa, converse com pessoas em que você confie, converse com pessoas que possam te ajudar, tá entendendo? A perceber o que está acontecendo com você. Eu passei por isso, eu ainda passo por isso. Você me perguntar assim, Lucas, você tem 100% de clareza hoje. Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Tá entendendo? Às vezes eu me questiono ainda, às vezes eu paro para pensar se é realmente isso que eu quero fazer. Só que eu percebi uma coisa, eu não podia mais ficar parado, eu tinha que mudar a minha ação, ou seja, mudar aquilo que eu fazia para começar a ter resultados diferentes, tá entendendo? E assim, é bem legal que durante todo esse processo, quando eu fui me aperfeiçoando na fotografia, eu fui colhendo um pouco desses resultados, né? Por exemplo, o feedback das pessoas, que é algo muito bom de receber, dos meus vídeos, foi aparecendo trabalhos porque pessoas viram o meu trabalho, gostaram do meu trabalho e da minha maneira de editar, da minha maneira de filmar, da minha maneira de ser, e foram se conectando comigo. E durante esse processo, tudo isso foi me ajudando a perceber que, ok, se calhar realmente é esse o caminho. E eu posso dar um simples exemplo para você. Eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês se eu não tivesse tomado uma atitude há poucas semanas atrás, que é falar pela primeira vez para uma câmera. É algo que eu tinha muita dificuldade, é algo que eu tinha muito medo, medo de me ver, medo das críticas, enfim. E isso é só um resultado de uma atitude que eu tive há poucas semanas atrás e que hoje para mim já é algo mais fácil de se fazer. Então, galera, é isso. Se você se identifica com tudo que eu falei aqui, deixa aí no comentário abaixo. Partilha comigo, partilha com outras pessoas que vão ver esse comentário, se você está passando por isso, ou se você se identificou com alguma parte dessa história, porque há algo que eu acho muito interessante, e eu vou dar aqui outro exemplo, foi quando eu postei meu primeiro vídeo, eu encontrei uma pessoa também no YouTube que estava postando o seu primeiro vídeo,
E eu lembro que, cara, ele tinha tanta dificuldade também, eu percebi pelo primeiro vídeo dele, que eu me conectei com ele porque a dor dele era a minha dor. Entendendo? A dificuldade dele era a minha dificuldade. E eu acho que é muito mais legal, é muito mais fácil e você partilhar as suas experiências com quem está passando o mesmo que você, porque as duas pessoas crescem juntos. E isso é tão legal que, por exemplo, vou dar esse exemplo específico, tá? Que hoje eu vou no canal dele, eu assisto os vídeos deles, eu comento o vídeo dele para dar um apoio, para dar aquela força, e é recíproco. E a gente sente aquele sentimento tipo, cara, vamos embora, vamos crescer junto, vamos fazer, não para, vamos continuar. É isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, tá? Não esquece disso porque é importante para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Porque assim como você talvez tenha esse problema, outras milhares de pessoas estão passando pelo mesmo e querem começar, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!